Graças a Deus. A palavra de Deus lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. 1 Pedro 2 e 9 está escrito: Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu vou destacar a segunda parte desse versículo que nos diz: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus amados irmãos, Igreja do Senhor, Deus tem uma palavra para você que, de forma humilde, liga seu rádio, está agora me assistindo pelo YouTube, Rádio Novas de Paz Oficial, e diz no seu coração: Deus, fala comigo. Deus, em outras palavras, você está dizendo assim: Deus, me mostra o que está errado, né? Me mostra o que eu posso ou aonde eu posso melhorar. O que está acontecendo aqui nesse caminho? Eu não sei você, mas vez por outra eu estou me perguntando a Deus: o que está acontecendo de errado? Veja bem, todos nós fomos chamados por Cristo para representá-lo aqui na terra. Isto quer dizer que você é um representante de Deus aqui na terra. Tem algumas coisas que nós ouvimos a vida inteira dentro da igreja e parece que não causa despertamento. A gente ouve amém. Como, por exemplo, eu ficava sempre na minha adolescência dizendo: eu já sei de todas as mensagens completas, porque o pastor vai dizer que o que resolve tudo é orar, ler a Bíblia e jejuar. Né? Eu ficava com isso na minha cabeça. Parece que você ouve tanto que... Mas pastor, como assim? Representante de Deus? Eu vou dizer uma coisa assim para o senhor, pastor. Acho que não faz muito sentido para mim não, porque eu hoje estou vivendo numa situação emergente aqui. Pastor, como valorizar? Assim, minha alma não está preparada para receber essa palavra, porque eu estou enfrentando aqui um problema sério no meu casamento, estou vendo minha família se acabando, estou vendo as contas se multiplicando e não tenho dinheiro para pagar, para suprir minhas necessidades. Eu estou vendo, pastor, a minha família precisando de um milagre. Eu estou me vendo agora numa cama e parece que os médicos não resolvem meu problema, não tem jeito. E aí o senhor vem falar que eu sou o representante de Deus. Parece que essa palavra representante, pastor, fala mais de alguém que tem importância, alguém que recebeu, né, uma delegação, delegado para isso. Mas assim, olha só, eu sei que tem necessidades na nossa vida que tiram a nossa energia. E principalmente quando o problema acontece dentro de casa, porque tudo que é importante na nossa vida se reflete diretamente na nossa família. Tudo que é importante. Os eventos mais importantes que acontecem na nossa vida têm uma interferência direta na nossa família. E aí, pastor, nesse contexto de vida corrida, nesse contexto de traições, nesse contexto que o nosso pecado, vez ou outra, quer aflorar, quer nos chamar para o Egito, o Senhor vem dizer que eu sou o representante de Cristo aqui na terra. O que quer dizer isso tudo? Olha só, nós precisamos hoje, em nome de Jesus, olha aqui para mim, nós precisamos hoje, em nome de Jesus, fechar uma brecha na nossa vida. Nós precisamos hoje fechar uma brecha. Como assim, pastor Júnior? Olha, Deus, Ele colocou sobre mim e sobre você os mais sublimes valores
Isto é, Deus, ele marcou você com a maior de todas as importâncias que um homem pode receber, o maior de todos os títulos que um homem pode receber, para que você realize algo. Esse algo a ser realizado, eu chamo de exigência de Deus. A palavra que nós lemos diz que, e aí eu vou falar logo dos valores, quem nós somos diante de Deus. Quem nós somos diante de Deus. A Bíblia diz que nós somos geração eleita. Parece que essas expressões não é comum, né, no nosso dia a dia. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. O que é isso tudo aqui, pastor? Olha só. Deus, ele lhe elegeu, lhe escolheu. Ele lhe escolheu para ser representante dele aqui na terra como uma geração eleita. Isso quer dizer que passou muita gente no páreo, vamos dizer assim. Na largada, saiu muita gente correndo, mas Deus escolheu aqueles que cruzou a linha de chegada, ou aqueles que cruzaram a linha de chegada. Esses que cruzaram a linha de chegada foram escolhidos por Deus. E você é uma dessas pessoas. Não apenas isso, mas Deus, ele lhe deu a liberdade de falar com ele sem ter ninguém como mediador. Você representa algo diante de Deus. Sacerdócio real. Vamos lembrar, o profeta representava Deus na terra, o sacerdote representava o povo diante de Deus. Então, essa expressão fala que não há nenhum impedimento no mundo espiritual. Não há agora nenhum obstáculo. É como que dissesse assim, ó, não há mais nenhum telhado de bronze, de ferro, que impeça essa comunhão. Além disso, Deus lhe enxerga como separado, nação santa. Não só isso, mas Deus, ele brada e diz, olha, eu comprei você, você é propriedade minha. Propriedade. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, a gente vê o apóstolo Paulo dizendo assim, vós fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus em vosso corpo. Ou seja, você tem dono. Certo, pastor, amém, glória a Deus. Mas por que isso não tem tanto valor imediato na nossa vida? Sabe por quê? Porque as coisas vão acontecendo. As coisas vão acontecendo, o tempo vai se passando e aquele mesmo sentimento, aquela mesma conquista que outrora foi algo tão importante para você, hoje parece ser mais uma conquista. Hoje parece ser mais uma conquista. Diante de Deus você não pode perder essa sensibilidade de saber que você tem valor. Você precisa, não só você, como todo ser humano, precisa ser reconhecido. O que eu quero dizer é que o seu valor precisa ser reconhecido. Todos nós gostamos, não posso nem dizer gostamos, mas necessitamos ser reconhecidos o nosso valor. E eu quero dizer para você que Deus foi o primeiro que reconheceu, porque você é escolhido dele. Você tem importância. Eu quero dizer a você que olha para um lado e para o outro e diz, pastor Júnior, eu estou me sentindo só. Você não está só. Aleluia. O Deus Todo-Poderoso, aquele que lhe elegeu como nação santa, povo adquirido, ele está bem pertinho de você e ele vai manifestar a glória dele. A solidão não vai lhe destruir. Aleluia. Esse coração malvado que lança sobre você palavras de tristeza,
que cobra de você o que não faz. Aleluia. Aleluia, ele não terá poder de lhe destruir, porque Deus está dizendo, aleluia, você é meu, eu comprei. É Deus dizendo, em outras palavras, eu vou dar um jeito, meu filho, porque você tem valor. Você tem valor. Aleluia, você tem valor. É importante falar aqui nessa palavra o que o apóstolo Paulo ele começa a nos orientar lá no início do capítulo 2. Vamos dar um passo mais adiante aqui e ver qual é o tom dessa palavra espiritual para as nossas vidas. Aqui não tem só apenas essa palavra de escolha, de valor, de escolhido de Deus, adquirido. Amém. Mas o apóstolo Pedro, ele é muito direto. E lá no início do capítulo, ele faz algumas exortações. E eu chamo a sua atenção. Você que está no YouTube, que ainda não deixou o seu joinha, deixa lá o legalzinho para alcançar outras pessoas. Porque agora chega um momento importante para que você entenda esse contexto espiritual que você está envolvido. O apóstolo Pedro, pastor Júnior, ele fala o quê? No capítulo 2, no início, antes de falar desses valores todos que nós temos, ele faz uma exortação. E atenção a essa exortação, porque ele diz aqui, vocês precisam, para cumprir essa exigência de Deus, para sentir a importância de ser escolhido por Deus, vocês precisam se livrar de toda maldade. Meu Deus. Não só de toda maldade, mas ele vai aqui dizendo, livrem-se de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja e de toda espécie de maledicência. A gente no dia a dia a gente não diz, né? Fulano é maledicente. Essa palavra, né? Mas sabe o que significa maledicência? É aquele que gosta de falar mal dos outros. Se você está ouvindo agora, alguém compartilhou essa transmissão pelo YouTube, você vai pegar agora. Sabe o que Deus está dizendo aqui através dessa palavra de forma muito clara e objetiva? Meu filho, eu encontro obstáculos na sua vida que precisam ser retirados. Meu filho, eu encontro obstáculos na sua vida que precisam ser tratados. Muitas vezes nós não entendemos de onde vem tanta tristeza. Nós andamos cabisbaixo. Nós andamos se arrastando. E é bem verdade que essa vida, ela reserva momentos amargos. Independente da sua religião, da sua cultura, do seu poder aquisitivo, não tem para onde correr não, meu filho. Tem dia ruim mesmo. O problema não é o dia ruim. O problema é que tem pessoas me assistindo, me vendo agora, que têm vivido. É uma vivência, ou seja, há uma continuidade. Há muito tempo nessa amargura, você não tem estrutura. Precisa ser retirado da sua vida. Eu preciso retirar da minha vida esses empecilhos que são elencados aqui como engano, hipocrisia, inveja, vontade de falar mal dos outros, maledicência, de exaltar o erro do outro. Oh, Jesus, me limpa dessas coisas. Ou eu não vou ver significado no Evangelho de Cristo Jesus. Ou eu abro as minhas mãos e levanto os meus braços para o céu, em pedido de socorro,
ou tudo isso daqui vai ser blá, 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 blá e blá, blá, blá. Eu quero esse evangelho puro na minha vida, eu quero sentir a presença de Deus, eu quero entender o que significa ser adquirido por Deus, eu quero entender o que é ser sacerdócio real, eu quero ser separado por Deus. Infelizmente, aqueles que buscam o evangelho para fazer e para ter, não chegarão muito longe. Eu vou repetir. Aqueles que buscam o evangelho para fazer e para ter, não chegarão muito longe. O pastor então quer dizer que nós precisamos, pastor, é buscar tirar esse negócio da nossa vida, essas coisas que o senhor falou aí, isso. Porque quando nós buscamos isso e reconhecemos a nossa real situação diante de Deus, nós estamos buscando fortalecer o nosso ser. É isso que alegra o coração de Deus. Muitas pessoas querem buscar prata, querem buscar ouro, querem buscar uma família equilibrada. Claro, todos nós precisamos. Querem buscar felicidade, contento, satisfação, glória a Deus, precisamos. Deus nos promete isso. Agora, antes de ter qualquer coisa e fazer, nós precisamos ser diante de Deus. E a minha oração é que Deus opere um milagre na minha vida e na sua vida. Que nós possamos se apresentar diante dEle, sem esses carrapichos que tentam nos agarrar. Paulo está dizendo aqui, livre-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Só encontraremos sentido espiritual se bebermos esse leite espiritual que ele fala aqui, após essa exortação. Caso contrário, está escrito lá no início de 1 Pedro capítulo 2, caso contrário, nós não descobriremos quão bom é o nosso Deus. Em outras palavras, Pedro está dizendo assim, vocês vivem tanto tempo com Deus, mas vocês não conseguem explorar a bondade de Deus. E cá pra gente, irmãos, às vezes eu me sinto limitado a isso. Nós falamos que Deus é bom, nós glorificamos a Deus, mas é necessário uma mudança, é necessário uma reestruturação lá na base mesmo, é necessário uma cirurgia espiritual. Após Pedro falar isso, ele fala que Cristo é pedra fundamental, para alguns edificação, que ele nos tornou essa pedra para construir. Isso fala de prosperidade, não é a prosperidade que o mundo fala aí, não. É a prosperidade de bênção de Deus para você não parar de crescer. Tudo que acontecer na sua vida, quando você tirar o saldo, tem que dar positivo. Às vezes o luto chega, às vezes o desemprego chega, a enfermidade, a traição, a peste toda, me permita a expressão. Mas no final, quando você puxa o saldo, só pode dar positivo. Se você está diante de Deus, só dá positivo, você vai entender que foi o melhor de Deus para você. Você sempre vai entender que Deus tem razão. Você às vezes esperneia para um lado, questiona para o outro, fica com raiva dos outros, mas no final, isso é a prosperidade de Deus na vida dos homens. Essa pedra fundamental que para alguns é edificação, ou seja, para alguns fazem ou traz o crescimento, para outros é pedra de tropeço e rocha que faz cair. Esse mesmo Jesus que para você essa edificação, para outros é motivo de vergonha, de dor, de dificuldade, de empecilho. Diante desse contexto, eu falei,
da importância que Deus lhe dá, escolha, tal, valor, foi comprado, adquirido, é separado, tal. Muitas vezes a gente nem entende isso. Amém, pastor, glória a Deus por isso. Agora Pedro exorta a gente para limpar o caminho. Vocês precisam estar atentos, vocês precisam tomar esse leite espiritual, tirar a maldade, tirar o engano, a hipocrisia, esse mau costume de estar amplificando o defeito do seu irmão, a fofoca, falar mal dos outros. Vocês têm que limpar a vida de vocês assim, certo? Tudo isso para cumprirmos uma exigência de Deus. Veja bem, eu estou dizendo aqui, e a parte mais importante que considero dessa reflexão bíblica é isso. Deus, Ele nos dá tudo. Ele nos dá o necessário e muito mais para cumprir essa exigência. Qual é essa exigência, pastor Júnior? Está lá no versículo 9. E eu digo a você agora, a exigência de Deus é para que você anuncie as virtudes dele, daquele que lhe chamou das trevas para a maravilhosa luz. Eu vou ser bem direto com você. Se você não está cumprindo essa exigência de Deus de pregar o evangelho, você está deixando uma brecha enorme na sua vida para que o inimigo ele faça o que ele quer, ele cirande com você. Que ele baile com você, que ele dance com você, o inimigo. Eu disse que todos nós fomos chamados para sermos um missionário. Todos nós. Mas pastor, minha vida é corrida. Você não tem desculpas. Deus, Ele lhe colocou, vamos dizer assim, no nível máximo de importância, dando o seu próprio filho para salvar a sua vida. Ou você pensa que o evangelho, como eu já pensei, o evangelho é essa célula de, vamos dizer assim, de acompanhamento, de ajuda mútua. Pastor, é porque eu vim aqui, me mudei para esse bairro, e assim os irmãos me acolheram, e agora eu escuto a rádio, vou para a igreja, é uma bênção. Os irmãos são gente do bem, fica por aqui, agora eu estou na igreja, agora eu estou participando do grupo. Ou seja, foi feito uma malha de apoio e você ficou. O evangelho não é só isso. O evangelho não é só isso. O evangelho é poder de Deus. E você está descobrindo isso. E você vai descobrir isso, que é poder de Deus. Que Deus lhe dá tudo. Agora Ele exige que você seja um representante de Cristo aqui na terra. Se você cumpre essa exigência de Deus, Deus vai lhe dar todas as condições necessárias para você vencer nesta vida. Escute o que eu estou lhe dizendo. Essa mensagem não soava bem aos meus ouvidos. Quando adolescente na igreja, eu dizia, pronto, o pastor agora quer que a gente seja pastor. Ele está ganhando para ser pastor. Ele tem tempo para dormir, para acordar a hora que quer. E fica exigindo que todo mundo faça o serviço dele. Eu ficava pensando na minha cabeça, né? Mas essa exigência não é do pastor, é de Deus. Se você quer encontrar sentido para a sua vida, pregue o evangelho de Cristo. E não é pregar como eu estou pregando. Talvez você diga, mas pastor, eu não sei qual a diferença de um discípulo para um apóstolo. Eu não sei, pastor, qual é a ideia central dos principais livros da Bíblia. Eu não sei. Sim, não precisa saber não. Você precisa falar de Cristo. Dizer assim, ó, fulano, rapaz, estou aqui, mas eu estou meditando. Como eu era uma pessoa temperamental, por exemplo. Como eu não levava desaforo para casa. E, rapaz, depois que eu fui para a igreja, eu vi
as coisas acontecendo assim na minha vida. Eu não sei se tu é assim, mas tu tá passando algo assim parecido. Procura entender o que quer dizer o evangelho. Ir numa igreja séria lá perto da tua casa. Isso é pregar o evangelho. Isso é pregar o evangelho. É dizer, rapaz, olha, meu casamento estava destruído. Eu era um homem violento. Eu gastava o dinheiro da minha família toda nos meus prazeres. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma família. Eu não via a importância da minha esposa. Hoje eu vejo. Eu não sei como é que está a tua situação com a tua família, mas eu senti direção de falar isso para você. Deus muda. Deus acrescenta valores aos homens. Isso é pregar o evangelho. Agora você está achando que o evangelho é uma associação? Você precisa de algo sentimental e vem para o evangelho e fica só nesse joguinho? Você não amadurece e as brechas abertas. Eu tenho 2 filhas, Clara e Alice. Tudo que está ao meu alcance, eu dou para elas. Tudo que está ao meu alcance. Você que é pai, certamente você está dizendo a mesma coisa. Pastor, tudo que eu posso, eu dou aos meus filhos. Como Deus. Mas eu exijo compromisso na escola. Eu exijo as notas na escola. Eu exijo o respeito, a limitação. A mesma coisa é Deus, mas você talvez não percebeu que Deus exige. E como Deus exige? Deus exige de você que você pregue o evangelho dele. Certa vez o Espírito Santo bradou no meu coração e me disse mais ou menos assim: meu filho, faça o que você quiser da sua vida. Eu não estou preocupado com o que você é, o que você vai ser, o que você foi. Mas faça um pacto comigo. Onde você estiver, na condição que você estiver, fale do meu evangelho. Fale do meu evangelho. Fale do meu evangelho. Esse chamado não é só para mim, é para você também. Talvez você faça parte de uma denominação séria, mas que não traz isso tão evidente como eu estou falando, porque tem sim algumas denominações que deixam os seus membros mais à vontade. Vai lá para o culto e diz assim, ó, você prega com a sua vida. Claro que a gente prega com a nossa vida, mas não é só esse acessório que temos, o nosso testemunho. É o seu testemunho, talvez como algo mais importante, porque não adianta falar sem testemunho. Mas você tem um testemunho e você também tem a fala. Na fala, há poder. No que Deus fez na sua vida, há poder. Portanto, meu querido e amado irmão, todo o valor possível, Deus, Ele creditou a você. Se porventura você está se sentindo desvalorizado, repreenda essa voz de choro. Você tem todo o valor. E todo este valor é para um objetivo. Está muito claro aqui. Para que anuncieis as virtudes ou as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Para que anuncieis as virtudes. Coloque isso como meta para a sua vida e depois você me diz. Onde você estiver, coloque no coração para você falar um pouquinho do seu testemunho, da sua luta, envolver Deus nas suas palavras com alguém hoje, para pelo menos 3 pessoas. E você vai ver como as portas vão se abrir sobre a sua vida. Que Deus nos abençoe. Vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém.